Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, prontos para discutirmos um pouco do Bioinfra Minas? Muito obrigado pela presença de vocês. Num primeiro momento, eu vou aguardar um pouco para ter uma ideia do número de pessoas que nós vamos ter hoje participando, que se ele for restrito, a gente pode fazer algo um pouco mais dinâmico, permitindo, inclusive, áudios, vídeos e tudo mais. Eu, pessoalmente, gosto mais nesse sentido. Mas como a gente tem mais de 200 pessoas inscritas, de começo vamos ter uma ideia o que vai aparecer para que a gente possa decidir como é que vai trabalhar, tá bem? Antes de mais nada, eu estou um pouco curioso das origens de vocês. Se vocês puderem colocar aí no chat um pouco da área de atuação de vocês, só para eu ter uma ideia o quanto eu posso mentir aqui para vocês no final. Então, se vocês puderem dizer quem é da área acadêmica, quem é da área de órgãos governamentais, prefeituras, alguma coisa assim, seria interessante. O bate-papo está liberado ali do lado, viu? Se vocês quiserem contribuir. Olha isso, Porto Velho, que legal, João. Nossa, Zuleima do México, show de bola, olha só, muito bom. Bióloga, doutorando em zoologia na Federal do Paraná. Oi, Amanda. Legal. Eu cresci em Curitiba, adoro. Meu pai mora aí, Artesp. Muito bom. Adoro Curitiba. Zuleima, você está trabalhando na área de impactos de estrada no doutorado? Muito bom. Tem um pessoal que tem participado de todos os nossos eventos. A Letéia está aí, tem participado de um monte das nossas ações. Ah, que máximo, Zuleima. Show de bola. Bahia. Antes de eu vir trabalhar em Lavras, um dos concursos que eu tentei fazer não foi para Barreiras, foi para o interior da Bahia, mas eu quase caí lá no final. São Paulo, bióloga, com zoológicos em Santa Catarina, Parque Estadual em São Paulo. Agora na área de saúde, foi na dieta e parasitas cachorro do mato atropelados em rodovias. Ô, Marcela, que legal. Você sabe que teve uma vez, eu tive uma briga com exatamente com esse tema, ah, alguns bons anos atrás, que o pessoal queria matar os cerdóceos para fazer parasito. E eu dizia, pô, mas eu consigo todas as carcaças que vocês precisarem para fazer o trabalho sem precisar matar nenhum no final. No final das contas conseguimos que o trabalho fosse feito com os bichos atropelados no final. Imagina, sacrificar os cerdóceos para poder fazer. Não, com tanto bicho atropelado aí, pelo amor de Deus. Salvador, seja bem-vindo, Luciano. Cássio, oh, de Lavras, show de bola. Seja bem-vindo, Cássio. Acho que não, o pessoal da agronomia aqui da cidade não sou eu que dou aula, é a Rosângela. Legal, Larissa.
pessoal do Paraná agora está com muita coisa, né, gente? Vocês estão com essa discussão aí que quase toda semana tem grupos do Ministério da Infraestrutura indo para o Paraná para discutir com vocês a questão dessa malha viária que vai sair sob concessão essa semana. Teve mais uma reunião aí. E o pessoal tá nervoso, né? Vamos ver o que sai. Tá para sair também um grupo na Assembleia Legislativa para discutir a questão ambiental dessas novas concessões aí do Paraná. Estou bem animado com isso. Me convidaram para participar, estou bem animado com esse negócio. Ah, legal, Amanda. Quem sabe trabalhar com os bichos atropelados também. A gente nunca sabe quanto que tem. Show, Cássio. Ah, que legal. Nós estamos com várias iniciativas, né? E aqui com o MP. Na segunda-feira a gente vai ter um workshop parecido com esse, exclusivo para os promotores e tudo mais. E eu estou bem animado com os resultados e com a iniciativa do MP aqui no Paraná. Seja bem-vindo, César. Esse já é prata da casa, tá participando de todos os nossos eventos aí. Show. Larissa, eu espero que não liberem a Estrada do Colono. Agora, as questões políticas são fortes, né? A gente discutiu isso durante o congresso do CIBIV, no final do ano passado. Eu, quando fiz a expedição em 2000, eu tive lá no começo de 2019, eu posso te dizer que eu fiquei até com medo de dizer que eu era pesquisador da área, tá? Porque a sociedade em geral, em Capanema, ela culpa toda a estrutura social e econômica que eles acham que está ruim na região, da falta dessa estrada, coisa que não tem o menor sentido no final, né? Que até ele pode favorecer alguma coisa de turismo, mas não da forma de salvar o município, como se normalmente a sociedade lá acredita. E então, assim, eu espero que isso não aconteça, mas ele ressurge todo período eleitoral, ele ressurge, né? O ano passado, final de 2019, na verdade, o negócio foi pesado, assim, a pressão foi muito grande. E eu acho que assim foi meio que caiu por terra essa história por enquanto, devido à pandemia, o negócio deu uma desvirtuada, assim, mas esses temas sempre vão voltar à baila. É um tema muito forte para atrair votos e para conseguir, sabe, mobilizar a população e tudo mais. Então, mas assim, obviamente que não deveria abrir nunca aquela estrada, até porque ela não existe mais, né? Numa das palestras que eu dou da expedição, eu mostro exatamente, a estrada não existe, né? Falar em estrada do colono é criar uma estrada nova, na verdade, tá? Porque não tem. Mas vamos ver, né? Muito bem. Olha lá, já estamos com 26 participantes, 27. Muito bom. Bom, gente, só para ir adiantando um pouco de como é que eu pensei essa nossa história. Primeiro, assim, vocês, imagino que alguns de vocês, pelo menos, tenham assistido os vídeos que eu disponibilizei no YouTube. Eu mandei e-mails para vocês. Eu pretendo dar uma passada rápida nos slides
para dar uma contextualizada. Não vou, obviamente, fazer a palestra toda de novo. Então, assim, eu vou passar um pouco, contar o que a gente fez, quais eram os objetivos e ir direto para as nossas conclusões. E, a partir disso, conversar para dar uma olhada nos relatórios. Muito bem, Natan, show de bola. Tá na iminência aí. Nós já entregamos, falta só um para a gente entregar para o MP, que já vai agora no começo da semana, e em seguida a gente vai liberar tudo isso para vocês, tá? Então, assim, eu vou passar rapidamente por cada uma dos nossos temas, unidades de conservação, concessões de rodovia e os modelos, tá, de áreas críticas. E aí a gente abre para conversar, então, porque a ideia aqui é justamente essa, é ter perguntas, complementos, ainda está em tempo de a gente pensar nos desdobramentos desse trabalho, porque o volume de informação que foi gerado é uma coisa assustadora, assim, sabe? Tem uma que a gente vai ver agora logo em seguida, da questão das unidades de conservação. Nós geramos mais de 2.300 mapas para cada efeito, para cada grupo faunístico e para cada unidade de conservação do Estado. Então, assim, foi uma loucura de trabalho, tá? Tem um volume de informação mega para a gente poder trabalhar nos próximos anos aqui no Estado. E uma coisa que eu já deixo de provocação para vocês, principalmente para quem está nos outros estados aí do Brasil, que a gente realmente pense que o quanto que dá para se fazer a um custo relativamente baixo e de análise para tomada de decisão, que na prática os nossos relatórios focam nisso, né? A ideia no Ministério Público aqui em Minas é efetivamente tornar cada um desses produtos ações. Onde é que eu tenho que priorizar a conservação de unidade de conservação? Onde é que eu tenho que priorizar tomada de decisão dentro das concessões de rodovias? Ou o que é que eu posso fazer com novos planejamentos de concessões ou de duplicação de rodovias, frente ao que a gente fez nos modelos, tá? Então, assim, eu acho que isso facilmente não, porque foi um trabalho hercúleo para fazer tudo isso, mas, assim, nós podemos pensar em como viabilizar trabalhos semelhantes em outros estados. Então, eu vi lá que tinha o pessoal da Artesp, por exemplo. O mesmo tipo de trabalho que a gente fez aqui dá para se fazer para o estado de São Paulo, que é um dos estados aí que mais se tem informação, seja de atropelamento, seja de malha viária e tudo mais. Então, assim, seria totalmente possível de duplicar esse trabalho, tá? Bom, eu vou... Na verdade, eu abri... Deixa eu ver aqui uma coisa... A apresentação. Eu vou fazer o seguinte. Sim, César, é exatamente isso. Então, o próprio Bioinfra Minas, ele veio a partir do fundo do MP. Foi ele quem financiou. Então, assim, e essa história dos TACs, eu acho isso fantástico, na verdade, porque em vez de você, às vezes, reverter para algo tremendamente genérico,
que se crie a estrutura. Isso agora existe para o IBAMA também, viu? O IBAMA está com uma política tanto para a parte vegetal quanto para a parte animal de conversão de multas. E eu acho que isso é uma coisa muito legal que a gente tem aí para conseguir qualificar estudos aplicados, propriamente dito. Eu acho que esses estudos têm que ser aplicados, não pode ser uma coisa básica, a gente tem que realmente retornar isso para a sociedade. Então, bom, gente, primeira coisa, eu vou fazer uma breve apresentação do que é o Bioinframinas e o que a gente pode discutir depois. Vocês vão ver que nem tudo nós vamos... Eu não preparei palestra para isso, mas a gente pode discutir as ações nesse período que a gente tem, tá? Então, assim, primeiro vou mostrar o que foi o Bioinfra e depois nós vamos entrar nas 3 áreas temáticas de cada um deles. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e sempre lembrando de que essas palestras, esses mesmos slides que vocês estão vendo, estão disponíveis no YouTube. Eu depois mando de novo os links para vocês, mas elas estão plenamente disponíveis lá para vocês, tá? Então, assim, aqui a ideia é muito mais do que o Alex ficar novamente contando isso para vocês, é a gente gerar um processo de discussão, tá bem? Então, assim, eu vou passar as palestras, por exemplo, lá tem umas palestras de, não sei, de 40 minutos. Aqui a gente vai fazer ela muito mais rápida para que a gente possa discutir, tá? É esse o nosso foco hoje aqui. Não é eu ficar 3 horas aqui contando historinha para vocês, não. Eu quero que isso aqui seja um diálogo, ou seja lá o que for, mas que a gente possa realmente apresentar, tá bom? Bom, dentro disso, vamos contar um pouco a história do Bioinframinas e como é que isso surgiu. O Bioinframinas, ele foi até muito interessante, porque a doutora Luciana, que é a coordenadora do SEDEF aqui no estado, ela... Deixa eu ver só um pouquinho aqui, que apareceu em cima aqui para mim. Muito bem. Fiz bagunça aqui. Só um pouco, gente. Está aparecendo meu bate-papo e eu quero sumir com meu bate-papo. Agora ficou aqui em cima da minha tela. Agora sim. Foi. Ótimo. Então, a doutora Luciana Imaculada, ela ainda estava alocada aqui próximo de Lavras, e aí começamos a conversar sobre um projeto que avaliasse os impactos de infraestrutura viária na nossa biodiversidade. E quando ela foi para atuar dentro do SEDEF, ela me convidou para a gente escrever o projeto, submetemos para o fundo do próprio MP, para o FUNEMP, e a partir disso o projeto começou a ser desenvolvido a partir de... Ele foi efetivamente assinado em novembro ou dezembro de 2018, né? E está se encerrando agora. No mês de abril, a gente encerra todas as atividades desse convênio. O projeto em si, ele teve esse objetivo: avaliar os efeitos potenciais da infraestrutura viária na biodiversidade de Minas Gerais e estabelecer diretrizes para a mitigação de impactos. Trabalhar nesse projeto junto com o MP foi muito interessante, porque a gente, dentro da academia, às vezes,
produz um monte de informação que quando chega lá, eles olham e dizem assim, ok, e eu uso isso como? Porque a ideia é ser altamente aplicado dentro desse processo. E isso faz com que realmente a gente tenha que parar e pensar de que forma entregar os produtos. Às vezes o produto é exatamente o mesmo, mas a forma de entregar o produto é que muda. E isso tem sido muito interessante, essa relação. Apesar da gente, aqui dentro do centro, sempre trabalhar com essa parte aplicada, a gente pensar de que forma que um promotor, dentro de uma determinada coordenadoria, pode transformar essa informação em conservação da biodiversidade é muito legal. E isso tem sido um aprendizado bastante grande e essa discussão contínua com a equipe do Ministério Público. Aí a gente teve, na verdade aqui não são gerais, são na verdade 4 subprojetos que a gente desenvolveu. O primeiro deles, diagnóstico de impactos potenciais na infraestrutura viária de unidades de conservação estaduais e federais de Minas Gerais. Na verdade, ao final disso, nós fizemos também para as municipais. Então, assim, talvez exista alguma que fugiu aí por causa de ausência de shape, da gente não conseguir a poligonal, alguma coisa, mas de uma forma geral nós trabalhamos com todas as unidades de conservação e eu vou reforçar um pouco mais depois nisso. É importante que vocês atentem para a palavra de impactos potenciais. Por quê? Nós trabalhamos com o conhecimento existente e avaliamos o quanto que os impactos de estrada, tirando o atropelamento, que a gente vive falando de atropelamento, poderiam estar impactando as nossas unidades de conservação. Tá? Então, assim, é esse o foco, da borda da rodovia para dentro das unidades de conservação. Foi isso que a gente fez com esse primeiro projeto. Segundo, realizar o diagnóstico de rodovias estaduais sob concessão no que tange medidas para a redução dos impactos à biodiversidade. Na verdade, não foi só estaduais, nós acabamos fazendo com federais também, e nós atuamos com 5 concessões. Vou entrar em detalhes mais para frente, a gente vai ter tempo para discutir bem sobre isso. O mais ambicioso de todos, gerar os modelos preditivos de áreas críticas de atropelamento de fauna selvagem nas rodovias do Estado. O grande foco aqui foi, realmente, nós conhecemos algumas áreas, com base nessa informação, eu consigo extrapolar ela, é possível que eu trabalhe com previsões dentro disso, identifique áreas críticas, priorize termos de referência. É isso que a gente trabalhou dentro dessa última parte. Eu falo última porque nós não vamos discutir, eu não vou apresentar muita coisa sobre a expedição Urubu na Estrada. A expedição foi o meu pós-doutorado, eu realizei ela de agosto de 2018 a junho de 2019 e viajei pelo Brasil 30 mil quilômetros e avaliei os impactos de unidades de conservação, de rodovias em unidades de conservação. Foram 92 ou 93 ao todo. E dentro do estado de Minas, o Bioinfra participou em 3 regiões, tá, que a gente trabalhou. Bom, vai lá. Bom, como eu falei, então, nós vamos hoje focar um pouco mais na questão de unidades de conservação e dos impactos potenciais. Foi realizado, junto com esse projeto, uma fase anterior, que foi justamente um questionário que a gente aplicou com analistas atuando em unidades de conservação do estado de Minas. E avaliamos quais são as perspectivas, quais são as percepções
desses analistas frente aos impactos. Isso foi muito legal porque a gente percebeu que a gente sempre tem uma visão muito negativa da rodovia e os resultados mostram que, para o processo de planejamento e gestão das unidades, a presença de estradas muitas vezes é fundamental, né? Eu tive um caso bem emblemático no Parque Estadual do Papagaio. Quem conhece, ele fica no sul de Minas, e ele tem uma distribuição e obriga os analistas a fazer um percurso que pode durar o dia todo, e conforme período de chuva e tudo, é super complicado. E eles sempre pleitearam uma presença de uma travessia no parque para poder chegar no outro lado. Então, a gente vê que estradas para a questão de gestão pode ser interessante, para a questão de turismo, obviamente, ele é interessante para trazer os turistas, e isso não tem nada de errado. Então, assim, a gente obteve vários insights a partir disso, e de que forma que os analistas enxergam a presença de diferentes impactos. Como é que a gente fala muito de atropelamento, e obviamente ele é o que mais as pessoas enxergam, porque ele é visível, né? O atropelamento está ali. Depois, quando a gente fala de poluição hídrica, poluição sonora, poluição do ar, isso começa a ficar sempre um pouco mais vago, é difícil da gente quantificar isso. Isso ficou muito claro no nosso relatório. Isso vai ser interessante porque, a partir desse relatório, dá para se estabelecer várias estratégias de capacitação dos analistas para percepção e identificação desses impactos. Espécies exóticas, por exemplo, e coisas do gênero, né? E aí, a parte dos impactos potenciais, que é essa que a gente vai conversar logo em seguida, então eu vou deixar para contar melhor durante a própria palestra, tá? No caso das concessões, então, só para reforçar, a gente trabalhou com 5 concessões, já existem outras, e no decorrer agora, provavelmente em breve, a gente vai ter várias outras, mas nós tínhamos que ter um escopo do projeto, então nós trabalhamos com 5 concessões dentro disso. Foi muito interessante, e todas as análises foram realizadas com base nos dados cedidos pelas próprias concessões, tá? Que são, teoricamente, aqueles que elas usam para tomada de decisão. Então, a gente vai poder dar uma olhada nos resultados disso. O projeto de áreas críticas de atropelamento, então, que é uma das coisas que eu, pessoalmente, tenho defendido muito, porque é impossível da gente pensar em fazer planejamento territorial e fazer tomada de decisão quando a gente tem que fazer monitoramento de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros. Esse trabalho, ele monitorou nada mais, nada menos do que 31.000 quilômetros de estradas e estabeleceu diferentes cenários para um determinado grupo de espécies que a gente considerou. Então, podemos discutir depois, e é um dos focos nossos, de pensar em novas espécies, mas conseguimos um resultado extremamente satisfatório a partir desse subprojeto. A expedição, como eu comentei, então, foi uma ação que terminou na verdade, ela não terminou em junho, ela terminou em agosto, setembro de 2019, mas a parte de campo dela foi realizada de agosto de 2018 até junho de 2019. Então, foi muito interessante, foi um aprendizado. Eu fiz a viagem sozinho, pelo menos assim, 90% da viagem eu estava sozinho fazendo monitoramento. Monitorei médios e grandes no Brasil inteiro e fizemos um processo de capacitação enorme nas unidades de conservação e tudo mais. Eu tenho uma palestra exclusivamente sobre isso,
que eu não disponibilizei para vocês, mas depois, se houver interesse, eu posso passar para vocês conhecerem um pouco do que foi a expedição. Entendeu? E aí, a ideia desse workshop é justamente estabelecer algumas dessas coisas aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos agora repassando tanto a parte metodológica quanto a parte dos bancos de dados para o Ministério Público. Só que, na concepção do projeto, nós deixamos passar a necessidade da gente criar uma plataforma de dados. Porque, imaginem, só para vocês terem uma ideia do que é o volume de informação que foi gerado. Nós trabalhamos com 15 espécies na análise de risco. Então, nós segmentamos a estrada quilômetro a quilômetro. Nós modelamos para cada uma das espécies e depois sobrepusemos as informações. Se vocês forem pensar nisso, só nisso, cada quilômetro é uma linha. Cada espécie, ela duplica. Então, vejam só o volume de informação que foi gerado a partir desse banco de dados. Ele vai ser entregue agora ao Ministério Público, mas a gente sabe que é muito difícil de se manusear essa informação. Então, um dos próximos passos que a gente vai tentar é criar uma plataforma de dados que fique realmente tudo disponível, que a gente possa dizer, me diga quais são as áreas críticas dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó. Pronto, aparece lá os quilômetros das áreas críticas dentro disso. Então, assim, é uma das ações que a gente está planejando implementar. E, obviamente, a maior parte dos nossos produtos, eles estão segmentados por coordenadoria. E, com isso, a gente vai, o promotor de cada região, o responsável, vai poder entender exatamente quais são as unidades de conservação mais importantes para ser trabalhado no quesito estradas, quais são os quilômetros dentro da concessão que devem ser vistos prioritários para serem conservados. Está tudo lá, esmiuçado para poder ser utilizado. Tem as coordenadas certinho para cada uma dessas informações, tá certo? Bom, e como eu falei, então, o projeto todo foi desenvolvido dentro do centro e vinculado à Coordenadoria Estadual de Defesa da FAO, no CDF, coordenado pela doutora Luciana Imaculada, tá certo? Vou interromper aqui, voltei, muito bem. Show de bola, minha gente. Bom, essa foi só para contar para vocês o que foi o projeto, entende? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Alguém tem algum comentário específico sobre o projeto? Alguma forma que vocês enxergam que a gente pode evoluir com esse projeto? Porque se não tiver nada, eu sigo para a apresentação do tudo, Cássio. 100% das unidades de conservação foram avaliadas tanto em todos os segmentos, tá? Não foi só dentro do segmento de unidade de conservação. Dentro do segmento, por exemplo, de áreas de risco, nós modelamos quais são as áreas de risco específicas para as unidades de conservação. Quais são as... Então, assim, houve uma convergência muito grande das análises realizadas. Nós trabalhamos com áreas de hotspot, usando métodos tradicionais, definição de áreas críticas, utilizando os modelos que foram criados, análises de impacto potencial, exclusivamente nas unidades de conservação. Então, sim, APA é mais complicado porque você tem cidade dentro da APA no final, né? Mas, independente disso, e a gente vai ver logo em seguida que elas são aquelas que aparecem mais, a gente tem que fazer tomada de decisão. Então, assim, agora a gente pode entender
um pouco do quanto é que elas estão sendo impactadas. O caso típico é a APA, onde o Parque Estadual, por exemplo, da Serra do Papagaio está inserido. Então, assim, uma tomada de decisão para a APA também ajuda ou atrapalha o papagaio dentro dessa história, tá? Então, assim, são coisas muito legais da gente trabalhar, mas a gente precisa pensar nelas e entender onde é que estão os impactos, porque a grande questão é isso, a maior parte das APAs tem uma malha viária muito grande e a gente não sabe aonde trabalhar dentro delas. O que é prioritário? Agora, nós sabemos, para 100% das unidades de conservação, a gente sabe quais são quilômetros prioritários, tanto em termos de impacto potencial na área de entorno, quanto através dos modelos de risco. Então, não, Amanda, veja, vamos botar assim um limitador. Nós já trabalhamos muito com esse tipo de coisa. Só que o projeto ele está se encerrando nesse momento. Todo esse volume de informação está sendo entregue os resultados finais para o Ministério Público agora. Segunda-feira, dia 22, nós vamos estar fazendo mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora para os promotores responsáveis pelas coordenadorias de todo o Estado. E com isso é que nós vamos começar a definir próximos passos, na verdade. Então assim, o que nós estamos aqui hoje discutindo é, ok, o que nós podemos fazer a mais, como começar a empregar e mostrar para vocês um pouco o quanto que isso é possível de ser feito. Então, para que sejam justamente transformados em políticas públicas. O nosso grande objetivo é esse, mas ele vai começar de agora em diante. O pessoal a doutora Luciana está sedenta para que a gente possa fazer várias coisas a partir disso, tá? Então, assim, eu acho que esse é o próximo passo. Então, Zuleima, como eu comentei, todos esses produtos estão sendo entregues ao Ministério Público e dentro, acredito eu, que de mais um mês, eles vão estar totalmente disponíveis para serem acessados, os relatórios completos. Então, vocês vão poder pedir tanto para o Alex quanto para o próprio Ministério Público os relatórios que deram origem a todo esse trabalho. Ele é público. Tá? Então, vocês vão poder conhecer passo a passo como é que nós estabelecemos todo o processo. Então, para você ter uma ideia, eu não sei se você já viu o vídeo, eu vou mostrar aqui um pouco depois os slides, vai ser a nossa última conversa, tá? Da parte de risco, mas assim, eu vou passar rapidamente como é que isso foi feito, não dá para a gente ficar esmiuçando, então, nesse momento, mas vocês vão poder pegar esse material com certeza depois. Então, é isso mesmo, Joilson. Então, a gente tem que entender quais são os principais locais dentro de cada APA, porque a APA é complicado, né? O pessoal realmente não cuida. Então, bom, minha gente, eu vou passar então para mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente fez com as unidades de conservação, focando prioritariamente na questão de impactos potenciais. Isso é extremamente importante que vocês entendam, porque nós não fomos para campo, nós utilizamos conhecimento pré-existente. Eu vou explicar isso na sequência aqui para vocês, tá bem? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá.